Você já percebeu que algumas pessoas sempre caem no mesmo tipo de relacionamento? E aí elas se apaixonam, acham que dessa vez vai ser diferente, mas no final acaba acontecendo sempre a mesma frustração. A gente pode pensar que é azar, que a pessoa tem o dedo podre, que ela não sabe escolher, mas para psicologia não é exatamente um azar, não é uma má sorte. Esses relacionamentos que machucam a gente, eles raramente acontecem por acaso. A gente tem alguns padrões que podem moldar como a gente se relaciona, quem a gente procura e como que a gente vai se comportar nesses relacionamentos. Eu sou Arthur Marra, psicólogo, e nesse vídeo a gente vai entender um pouco mais sobre esses relacionamentos, como que a psicologia explica isso e o principal, como que a gente sai desse ciclo. E talvez você já tenha passado por isso. Você conhece alguém, sente uma conexão, acha que finalmente vai dar certo, mas depois começam a aparecer alguns padrões ali que você já viveu antes, de alguns relacionamentos passados. Um distanciamento, um desinteresse, aquela sensação de que você não é valorizado. E o que geralmente uma dessas pessoas tenta fazer é correr atrás, tentar fazer esse relacionamento funcionar, mas geralmente acaba caindo na mesma situação. E aí, se esse relacionamento chega no fim, pode aparecer uma pergunta de por que sempre é assim comigo? E essa repetição pode dar a sensação de que você não tem sorte, que tem alguma coisa de errado com você. Mas para psicologia, isso pode estar escondendo um padrão muito mais profundo do que a gente imagina. E isso pode estar lembrando uma situação que aconteceu há muito tempo. E aí eu tô cansado de falar aqui no canal que o nosso cérebro ele não procura exatamente o melhor pra gente. Ele não quer o mais saudável, ele não quer exatamente o que faz bem pra gente. Ele quer o que é familiar, o que já aconteceu antes. De novo, aquela história, o nosso cérebro é preguiçoso, ele está procurando o que ele já viu antes. Então, as experiências que a gente já viveu no passado, na nossa infância, na nossa adolescência, podem ser muito importantes para o que a gente vai buscar nos nossos relacionamentos. Então, se na nossa infância o amor foi instável, o carinho e as relações não eram tão seguras, a gente vai crescer achando que os relacionamentos têm que gerar ansiedade para que eles funcionem. Se o ambiente era cheio de críticas, a gente pode achar que no relacionamento a gente tem que o tempo todo se provar. O problema é que nem tudo que é familiar é o que nos faz bem. A gente aprendeu a se relacionar dessa forma porque era como o seu ambiente funcionava, mas não necessariamente vai ser o mais saudável. Então, algumas relações podem até parecer confortáveis, mesmo que elas gerem um mal-estar. Então, na psicologia, a gente tem um conceito que pode ajudar a gente a explicar isso, que são os esquemas. Esses esquemas, a gente pode entender eles como se fosse uma caixinha e ali dentro tem sentimentos, tem pensamentos mais enraizados e as formas que a gente usa para se relacionar com as outras pessoas. Esses esquemas, eles se formam muito cedo e eles carregam um pouco de como que foi a nossa experiência, de como que a gente se relacionou com os nossos pais, com pessoas próximas. E dentro dessa caixinha dos esquemas vai ter como se fosse um script, um roteiro de como que a gente geralmente vai se portar com pessoas que parecem com aquelas pessoas do passado. Então, se a gente começa a se relacionar de uma forma mais íntima com alguém, a gente vai tentar seguir esse roteirinho. Esse roteiro vai ter as emoções, o que a gente espera dessas pessoas e como que as situações geralmente funcionam. A gente pode ter um exemplo, um esquema de abandono, que é aquela sensação de que a pessoa, a qualquer momento, ela pode ser deixada. Tem também um esquema de desconfiança ou abuso, que é quando a pessoa tem a expectativa de que as outras pessoas podem machucar ela a qualquer momento. Tem também o esquema de privação emocional, que é quando a pessoa acha que as expectativas dela nunca vão ser supridas, ela nunca vai ter o que ela realmente precisa. E esses esquemas, eles não vão surgir do nada, eles não são aleatórios, eles vão surgir a partir das relações que a gente teve na nossa infância, na nossa adolescência. E, como eu falei, eles são aquilo que a gente aprendeu para sobreviver. Então, eles funcionaram em algum momento para, dependendo do ambiente que você viveu, que você cresceu, mas quando eles te levam para um relacionamento não tão saudável agora, quer dizer que eles não estão sendo mais úteis, mais adequados. Então, a gente pode mudar eles também. E aí, quando a gente aprende esses esquemas lá na infância, no nosso desenvolvimento,
eles tendem a se repetir ao longo da nossa vida, principalmente nos nossos relacionamentos. E aí o que pode acontecer é que uma pessoa que tem um desses esquemas vai se relacionar, vai procurar pessoas, vai se identificar com pessoas que ativam esses esquemas. Então, uma pessoa com um esquema de abandono, ela pode procurar pessoas que estão emocionalmente indisponíveis. Então, essa pessoa vai escolher essa outra não porque vai ser o melhor relacionamento, vai ser o relacionamento mais saudável, mas porque é uma situação familiar. Ou o que pode acontecer é que a pessoa vai ignorando alguns sinais que a outra pessoa dá e vai tentando, vai levando o relacionamento e tentando fazer de tudo para esse relacionamento dar certo, mesmo quando tenha sinais claros que não é para continuar. E aí pode acontecer que esses esquemas também se mantêm a partir da forma que a pessoa se comporta nesse relacionamento. Então, um medo de abandono, por exemplo, pode gerar uma pessoa que aceita tudo, que vai tentar agradar o tempo todo e às vezes vai deixar alguns comportamentos do parceiro passarem, e aí isso vai também gerando uma relação um pouco injusta, um pouco desigual. E aí, sem perceber, a pessoa vai recriando aqueles padrões emocionais que ela viveu no desenvolvimento dela. E aí o que pode acontecer é de que a pessoa viva um paradoxo nesses relacionamentos. Ela entra num relacionamento que muitas vezes está na cara que não vai dar certo, e aí essa pessoa pode pensar que dessa vez vai ser diferente, dessa vez vai dar certo. E aí é como se lá no fundo essa pessoa escolheu ali o que é familiar, mas tentando fazer com que aquela história do passado dê certo agora. Como se lá no fundo ela acreditasse que aquela ferida antiga vai cicatrizar, vai curar e não vai doer mais. E aí esse ciclo ele acaba sendo muito desgastante, porque vem uma esperança, mas também vem uma frustração, aquela mesma sensação de que está preso numa história repetida. E aí o ponto positivo é que a gente pode mudar um pouco essa situação. O primeiro passo é a gente justamente entender que existe um padrão e como que ele está acontecendo. A gente pode começar ele com perguntas simples, começar a entender esses padrões com perguntas simples. A gente se questionar se esse relacionamento está sendo saudável, se tem algum sinal, ou se a gente lembra do que aconteceu, se isso é familiar, se eu já vivi isso antes em algum outro relacionamento. E aí depois a gente pode entender qual é a sensação que esse relacionamento traz, se ele traz esperança de que vai ser diferente, se ele está gerando um medo do abandono, se ele tá, se precisa ser uma relação em que a gente precisa se afirmar constantemente. Então a gente tem que estar atento também para as emoções que a gente vive dentro desse relacionamento. E uma outra coisa interessante também é a gente ter uma referência de uma relação saudável. Então, justamente quando a gente não tem ansiedade, quando a gente não tem um medo excessivo, justamente a gente tem que buscar esses relacionamentos sendo intencional na hora de tomar essa decisão, de escolher alguma coisa. E a questão é que para mudar isso, não é que vai ser fácil. A gente tem que colocar um esforço, tem que colocar uma intencionalidade, mas é melhor esse esforço inicial para mudar esse padrão do que continuar no sofrimento, na ansiedade, no medo do abandono. Então pode parecer um pouco estranho no começo. E aí, nesse contexto todo, a terapia pode ser interessante, ela pode dar uma outra perspectiva do que são os relacionamentos, ajudar você a nomear esses esquemas, entender como estão aí os seus esquemas e também como a gente pode mudar essa dinâmica e tomar decisões melhores, mudar um pouco esses pensamentos que estão dentro dos esquemas, e aos poucos a gente vai tendo mais essa noção de como funcionam os padrões e quebrando o ciclo que não é saudável e substituindo por comportamentos mais adequados. Caso você queira saber um pouco mais do processo ou dos seus esquemas, tem um link aqui na descrição que você pode conversar um pouco mais comigo. E aí o curioso é pensar que às vezes o que a gente entende como um relacionamento saudável
pode ser muito diferente do que algumas pessoas tiveram de experiência. Então, como eu falei, a gente precisa de mais referência, entender que um relacionamento saudável ele é calmo, tranquilo, não tem um caos o tempo todo, tem respeito, tem responsabilidade, tem cuidado. E aí quem aprendeu que uma relação tem que ser instável, caótica, essa tranquilidade de um relacionamento saudável pode parecer estranha no começo, mas lembra que o seu cérebro está procurando o que é familiar, não exatamente o que é bom para você. Mas a gente consegue mudar esses padrões e a gente não precisa encarar essas escolhas antigas com uma culpa. É só você entender que esse padrão seu, ele te ajudou em algum momento, ele favoreceu você a ter esse mecanismo de defesa, mas que agora você pode entender que dá para mudar isso. E se você quiser continuar entendendo um pouco mais sobre os seus pensamentos, como que a gente consegue mudar os nossos pensamentos, você pode clicar nesse vídeo aqui e continuar entendendo um pouco mais sobre a psicologia e como que você pode ter pensamentos, emoções e comportamentos mais saudáveis. Esse vídeo vai terminando por aqui, então muito obrigado e até a próxima.